eu vivi exatamente essa questão de passar por uma transição de carreira aos 40 anos. Então, assim, foi muito difícil, não foi fácil, mas eu consegui vencer. E baseada nisso, né, eu criei realmente um método, uma oportunidade de ajudar mulheres que estão nessa faixa de idade, de meia idade, de 40 anos para cima, que queiram fazer essa transição. E hoje, né, eu estou trazendo aqui para você o quê? Os desafios, os maiores desafios, né, da mulher que deseja empreender. Então, a gente, como mulher, a gente passa por diversos desafios, né? Então, a gente vai hoje comentar aqui, a gente vai ter esse bate-papo sobre os desafios que a gente enfrenta, principalmente quando a gente deseja empreender. Você às vezes está num processo de transição de carreira, você não sabe se você vai para uma outra empresa, se você arruma um outro emprego, se permanece na CLT ou se você quer realmente empreender. E quando começa a acender essa luzinha dentro da gente, o desejo de querer empreender, e a gente sabe que existe muitos desafios. É um tema muito relevante na atualidade. Por quê? Porque é uma demanda das mulheres, né, no sentido de buscar essa questão na transição da sua carreira. Então, já existe uma demanda grande com relação a esse tema, as mulheres que desejam empreender, só que elas encontram muitos desafios. Nós, por sermos mulheres, já temos muitos desafios, já enfrentamos uma sociedade que é totalmente machista. E aí, para você se posicionar no mercado de trabalho, você enfrenta muitos obstáculos, muitos preconceitos, né? Mas a gente está aqui justamente para ajudar você que está aí, que está se sentindo perdida, insatisfeita com a tua profissão, já não vê mais sentido no que você está fazendo, quer empreender, mas está encontrando desafios. Então, aqui, ó, você chegou no lugar certinho. Você está no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa. Porque eu posso pegar pela sua mão e te ajudar você a caminhar rumo aos seus objetivos profissionais, justamente para fazer essa transição de carreira. Vamos começar a falar um pouquinho desse tema. É um tema relevante, porque a gente, como mulher, a gente encontra muitos desafios e muitas delas, quando começam a pensar em empreender e elas começam a encontrar os desafios, o que elas fazem? Elas paralisam diante do desafio. Elas não sabem como lidar com esse desafio. E aí, o que acontece com ela quando ela está diante do desafio, que ela não sabe qual caminho seguir, que decisão tomar, elas precisam realmente de uma orientação. Você que está aí comigo, você precisa de uma orientação. Se você está vivendo os desafios do desejo de empreender e não sabe como, eu vou te dar as respostas hoje aqui. Então, essa live, ela não é para aquela mulher que já está bem sucedida, aquela empreendedora de sucesso, aquela que já sabe todos os passos, já passou por tudo, não é para essa mulher que está empreendendo, tá? E que já é uma mulher de sucesso. É para aquela que está pensando em empreender, que está ainda na CLT, é aquela iniciante que já está começando um pequeno negócio e ela não sabe como lidar com esses desafios de ser uma empreendedora. No final, eu vou dar algumas dicas de como você superar esses desafios. Você vai reconhecer esses desafios, vai identificar esses desafios e, posteriormente, você vai ter algumas dicas de como você lidar com isso. Eu sempre cito o meu exemplo, né? Porque eu trabalhava de CLT, né? Fiquei durante 15 anos de CLT, só que eu tive uma certa vantagem, vamos dizer assim, porque eu sempre trabalhei na área comercial. E a área comercial, ela te lança todos os dias para desafios.
Você vive desafios 24 horas. Porém, eu empreendia todos os dias, porque era área de vendas. Todo dia eu zerava e começava de novo. Porém, quando eu fui abrir o meu negócio, quando eu fui abrir a minha empresa, eu encontrei desafios. E todos os desafios que vocês aí podem citar para mim. Dificuldade, medo, não sabia por onde começar, o que fazer, rejeição de parentes, de amigos, de julgamento porque eu estava empreendendo. Quantos falaram para mim, desiste disso, sabe? Volta para o mercado de trabalho. Porém, como eu sou uma pessoa persistente, eu sou uma pessoa que eu não desisto fácil, eu sou brasileira, gente, sou brasileira, e eu não desisto. Então, eu continuei. Mas por que eu continuei? Porque eu tinha certeza que eu estava no caminho certo, fazendo a coisa certa. E por que eu tinha essa certeza? Porque eu vivi um processo de desenvolvimento pessoal. E esse processo me fez me reconhecer em todas as áreas da minha vida e entender a minha essência e perceber o que eu precisava mudar e o que tinha de bom dentro de mim, os meus pontos fortes que foi fortificado. Então, quando eu decidi empreender, ter o meu negócio, sabe, eu tinha certeza, mas os desafios eles vieram, independente de eu ter a certeza, eles vieram. Mas aquela certeza que eu tinha dentro de mim, que eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, aquilo cada vez mais fortalecia. E ali eu fui vencendo. Eu fui vencendo o medo, eu fui vencendo a insegurança, eu fui vencendo a falta de conhecimento. E não porque hoje eu sei tudo. Claro que não. Porque o conhecimento todo dia você aprende. Mas eu desenvolvi várias habilidades para hoje estar aqui com você. Então, existe um caminho para você empreender. Não é de qualquer forma, existe um plano para você empreender. Você quer fazer uma transição de carreira? É possível você fazer. Você hoje está com 40, 45, 50 anos, 55, e você quer empreender e tem medo por conta da idade? Fica tranquila. Você consegue fazer a sua transição de forma segura e planejada. Porque existe um caminho, existe um passo a passo para você alcançar isso. E eu vivenciei cada passo disso. Por isso que eu estou aqui hoje, para encurtar o teu caminho e facilitar, para que você não sofra tanto com esses desafios que você está encontrando por aí, ok? Então, é por isso que eu sempre trago o meu exemplo e trago os exemplos das minhas alunas que chegam para mim exatamente assim, perdidas, sem ter uma direção, não sabe se empreende ou se permanece na CLT, não sabe se quer uma promoção. Então, elas chegam totalmente confusas, confusa de pensamento, às vezes confusa de alma. Elas chegam destroçadas, assim. Às vezes são pessoas que nunca fez uma transição, perdeu o emprego e aí ela quer recomeçar a vida e não sabe. Eu mesma fui uma. Vivi mais de 15 anos dentro de uma função, conhecendo tudo sobre aquela função. Quando eu saí daquela empresa, para mim foi como se fosse o primeiro emprego. Eu buscando me recolocar no mercado, me entender quem era eu, o que eu queria da minha vida. Isso acontece. Então, é por isso que eu estou trazendo esse tema hoje. Os maiores desafios da mulher que deseja empreender. Então, a gente vai falar aqui sobre eles, e aí você vai se identificar com alguns deles, tá? E depois a gente vai para as dicas, correto? Então, vamos lá. Por que você desiste de empreender? Por que você não caminha? Às vezes você está ali diante do obstáculo e você simplesmente paralisa. Você estagna ali a sua carreira, você prefere ficar na zona de conforto e você não avança. Por quê? Porque você tem medo.
Você tem medo do desconhecido. Você está se sentindo perdida. Então, quando a gente se sente perdida, a primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente para perguntar a alguém. Vai numa rua, vai num local, está perdida, o que você faz? Você continua andando? Não. Você vai parar num bar, você vai pedir informações a alguém, e aí você paralisa. E quando você percebe que aquela pessoa não te deu uma boa informação, você vai e você fica ali também, paralisada ou tentando, fazendo outras coisas, outras tentativas. Se bem que hoje é mais fácil, tem o Maps, tem o Waze, que leva a gente em qualquer lugar. E ainda assim, ele leva a gente e às vezes a gente entra em cada furada também. Você não sabe por onde começar. A falta do conhecimento do empreendedorismo te faz você paralisar. Você não saber fazer a gestão do seu tempo. Você está ali na CLT, trabalha todos os dias, você chega em casa, tem a tua rotina de casa, de família, de filho, tudo, e você não consegue administrar essa questão de levar o seu negócio, de você empreender. Então você vai o quê? Você acaba se perdendo dentro disso, tá? Então esses são os motivos pelos quais, que é um erro, tá? Você parar, você deseja empreender, porém você não sabe como empreender. E por conta disso você paralisa. Você não sabe fazer a gestão do seu tempo para você administrar isso. Trabalhar e você ir mantendo o seu trabalho e você ir empreendendo. Então, por isso que é importante que você saiba que essas coisas que acontecem, elas te paralisam. E é um erro, você não pode paralisar. Pelo contrário, identificando essas questões, não precisa ficar desesperada. Não precisa achar que não tem jeito. Tem jeito sim. Tem um caminho, tem um passo a passo que você pode cumprir, seguir e chegar ao seu destino profissional. Então, por quê? Porque muitas pessoas já passaram por isso. Muitas mulheres que hoje são mulheres de sucesso, que são empreendedoras, elas já passaram por isso. E você não está sozinha nesse barco. Você não está sozinha, porque eu já passei por isso no meu início, quando eu estava empreendendo. E aí eu consegui vencer esses desafios. Então, eu estou aqui justamente compartilhando com você o que eu vivenciei. Então, fica muito mais fácil a troca de experiência, eu e você, porque você sabe que eu já passei, e aí eu tenho experiência e vivência para te falar: olha, eu já vivi isso. Já vivi dessa forma e dessa forma. Hoje você pode escolher a forma como você quer seguir. Então, fica muito mais fácil quando você tem uma mentora. Vamos para os primeiros desafios, né? Para vocês entenderem o que a gente enfrenta dos desafios. Primeiro desafio, tá? Que você enfrenta quando você deseja empreender. Fico ou não fico na CLT? Deixo a CLT ou vou empreender de vez? Mas, Elinês, eu não aguento mais esse trabalho. Eu, sabe, já estou de saco cheio com esse trabalho. Eu quero sair, eu não quero ficar. Aí fica aquela dúvida, né? Trocar o certo pelo duvidoso. O que você faz? Quer um conselho? Fica e vai planejando o seu negócio, o seu empreendimento, aquilo que você quer, o seu projeto. Por quê? Você vai precisar de recursos financeiros. Agora, se você tem uma reserva boa para isso, um valor considerável que dá para você se manter, aí sim. Então, pode ser uma possibilidade, mas existem outros fatores que você tem que ponderar nesse meio tempo. Então, não tem como a gente falar de transição de carreira, tá? De empreender, sem não fazer um alinhamento com a nossa vida pessoal. Impossível. Impossível você fazer uma transição sem que não esteja ligado às áreas da sua vida. Então, dentro disso, você tem a oportunidade de fazer um alinhamento, ajustar tudo para você ir caminhando passo a passo rumo
ao seu desejo de empreender, certo? Então, assim, é possível fazer uma transição de carreira segura e planejada? É claro que é. É claro que é. Mas aí tá aí, ó. Esse é um grande desafio que as mulheres enfrentam. Deixar ou não a CLT, cumprir ou não o seu horário de trabalho ali, de segunda a sexta-feira, ou não. É um desafio que a gente enfrenta, mas com um alinhamento, sabe? Você alinhando vida pessoal, vida profissional, alinhando com a sua família, trazendo uma congruência para tudo que você está estabelecendo junto com a sua família. Se você é casada, por exemplo, com o seu marido, com os seus filhos, fazendo um alinhamento, você vai conseguir avançar. Me perguntaram assim, Elinês, é possível você fazer uma transição de carreira sem estresse? Claro que não. Claro que não. Você sempre vai ter um estresse ou outro. Sempre você vai ter um desafio pela frente. A vida não é 100% serena, tranquila, não. A própria palavra de Deus, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então existe saída. A gente vem os desafios, a gente joga no peito e a gente resolve, porque todo desafio ele tem uma solução, ele tem uma resposta, certo? Agora, você precisa estar perto de pessoas que te colocam para cima, que façam você enxergar todos os recursos que você tem dentro de você. Porque todas as respostas que você quer está dentro de você. Você só precisa o quê? Acessar cada uma delas. Só que você talvez não saiba como fazer isso. Então, aqui é uma oportunidade para você, tá? Então, o primeiro desafio é: deixa ou não deixa a CLT? Trocar o certo pelo duvidoso. Tudo depende. Tudo depende, mas o meu conselho de imediato, caso você não tenha uma reserva, é que você mantenha e vá aos poucos fazendo essa transição de forma planejada. Vamos para o segundo desafio, tá? O segundo desafio é a falta de apoio. Muitas mulheres enfrentam isso. Elas precisam de um apoio de amigos, de um apoio familiar e do próprio parceiro, que elas muitas das vezes elas não encontram apoio nos parceiros. Sabe? É o marido que luta 24 horas para perturbar o juízo dela e não deixar com que ela desenvolva o seu projeto. Tem muitas mulheres que desejam empreender, mas não conseguem porque seus maridos colocam elas para baixo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Não desista. Se é um sonho que está implantado no seu coração, se você já fez um plano de ação ou se ainda não fez, não desista. Não deixa ninguém apagar a sua chama daquilo que está dentro de você. Eu sempre falo, tem mulheres que ela vive a agenda do marido e ela não vive a própria agenda. Ela vive a conjugalidade, mas não vive a individualidade. O que é isso, Elinês? Ela vive 24 horas para servir e servir ao seu cônjuge, porém, ela, em nenhum momento, ela faz nada por ela. Ela vive 24 horas a agenda do marido e da família. Entenda, individualidade. Você é um indivíduo, seu marido é outro indivíduo. Você tem seus sonhos e ele tem o dele, certo? E você precisa, como mulher e como indivíduo, realizar os seus sonhos individuais. Ainda que seus sonhos estejam em prol da conjugalidade, em prol da família, mas você precisa saber separar as duas coisas. Eu conheço mulheres que são casadas com homens que não têm sonhos, os homens não têm sonhos, e eles vivem sem ter sonhos. E a mulher, por ter os seus sonhos, ela vai apagando os seus sonhos porque o marido não tem. Entendeu?
Então, aí, a necessidade de você olhar para você de forma individual, sabe? E você ali pegar os seus sonhos, aquilo que você tem como projeto de vida, e você levar e caminhar. Então, não permita que ninguém, nem o próprio marido, nem o seu próprio parceiro, faça você desistir dos seus sonhos. Entenda isso. E é importante. Não fique buscando apoio em pessoas que não compraram o seu sonho ou que não entendem. Por quê? Porque o sonho é seu. O sonho não é dele. O sonho não é do outro. Então, para de ficar pedindo apoio. Você tem todos os recursos dentro de você. E você precisa buscar aquelas pessoas que estão na mesma vibe que você, no mesmo ponto de crescimento com você. E aí, o que falta? Falta o quê? Network. Falta você se relacionar com pessoas que estão pensando em empreender. É você buscar alguém que você possa modelar. Existem técnicas de modelagem para você modelar aquela pessoa de sucesso que você admira, e você vai avançando, você vai se relacionando profissionalmente com pessoas que empreendem, que já venceram, que já passaram por aquelas etapas, e aí você vai conquistando o seu objetivo de forma tranquila, de forma planejada, correto? Então, para de ficar buscando apoio com pessoas que não vão sonhar os seus sonhos, certo? O sonho é seu. Se é seu, é você que tem que botar ele para funcionar. Não deixa na mão de ninguém. Então vamos para o terceiro desafio. O terceiro desafio é conciliar a maternidade e empreender ao mesmo tempo. Por que ele é terrível? Porque muitas desistem no meio do caminho por conta da maternidade. E eu entendo isso porque eu vivi exatamente. Aos 36 anos, eu tive a minha segunda filha, e foi exatamente quando eu estava praticamente lá no fundo do poço para sair da empresa onde eu estava vivendo um turbilhão de emoções, de sentimentos, me fazendo muito mal, já não queria estar ali dentro. Enfim, e além de tudo, eu ainda engravidei no mesmo período. Então, foi brabo, foi difícil para mim conciliar isso. Mas eu entendi uma coisa: eu não preciso ser uma heroína 24 horas do dia. Eu aprendi a priorizar os momentos. Se hoje eu tenho que fazer uma live, eu vou fazer da melhor maneira possível a live. O que não dá para eu encaixar para o dia de hoje, eu vou colocar para o dia de amanhã. E eu estou sempre atenta àquilo que está roubando o meu tempo. Então, eu aprendi a colocar prioridades nas coisas. E não está tudo bem se você está com um bebê, com uma criança, e você precisa dar atenção a ela, você dê atenção ao seu filho, porque isso não tem preço. E tem muitas mulheres também, algumas vêm fazer a mentoria comigo, exatamente nesse processo de transição, com filho pequeno, quer empreender, não sabe como fazer, como conciliar isso. Calma, calma, não precisa ter desespero. O importante é que você não pare. Ainda que você não vá na mesma velocidade que você gostaria, não pare. Vá de passos curtos, mas vá. Vá fazendo uma coisa de cada vez, mas vá. Entendeu? Mas vai caminhando e não pare, vá dentro do seu tempo. Para de ficar se cobrando, se torturando, porque você não conseguiu fazer isso ou aquilo. Talvez você esteja assim porque você não sabe fazer a gestão das suas tarefas. Existem ferramentas para isso, para você fazer a melhor gestão do seu tempo. Não, eu não acredito em gestão do tempo, porque para mim Deus deu 24 horas para todos nós. A gente precisa fazer a gestão das tarefas, aprender a priorizar, aprender a colocar na ordem de importante do que é urgente, do que é circunstancial e o que interrompe a gente.
Então, quando você descobre ferramentas assim, você consegue acalmar o teu coração e você não precisa ficar nervosa, estressada por conta da sua maternidade e o tempo. Então, se você quer empreender e você tem uma criança pequena, comece a empreender, mesmo que seja com passos mais curtos, mas vá dentro do seu ritmo e você vai caminhando. Quando você pensar que não, você já foi. E aí um sonho que era pequeno, ele vai se tornando grande. E a gente pode avançar sim. Então não tenha a preocupação de você ir dentro de uma velocidade que você nesse momento não consegue, mas vai caminhando, vai encaixando aos poucos a sua vida pessoal, a sua vida profissional, e aí, ó, quando você pensar que não, a roda do seu desenvolvimento, ela já está girando, já está acontecendo. Então, por isso que você não pode perder essa oportunidade, entendeu? De ir caminhando rumo a, a você empreender naquele projeto que você quer, tá? Uma outra coisa uma outra coisa que é um desafio para nós mulheres, né? A gente deseja empreender, mas muitas das vezes você está dentro do seu trabalho ainda ali como empregada e você não sabe qual caminho você seguir, que nicho você vai escolher, o que tem a ver com você. Você não consegue ter essa definição, né? E isso é normal, isso é muito normal, porque você precisa o quê? Você precisa se identificar com aquilo que você faz. E geralmente, quando a gente vai empreender, geralmente as pessoas elas vão muito por aquilo que elas já têm de conhecimento, por aquilo que elas têm afinidade. Você traz os teus talentos, traz as tuas habilidades e você vai conseguir fazer com que tenha sentido para você. Se é para você sair do emprego da CLT e você deseja empreender, não faz sentido nenhum você ir empreender com algo que você não gosta. Não faz sentido. O sentido faz para você quando você está ali diante daquilo que você transborda de alegria. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu decidi que eu ia trabalhar com aquilo que fazia sentido para mim, com aquilo que fazia meus olhos brilhar. E hoje eu digo para você com toda sinceridade, eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, sabe? Eu estou no momento certo, porque quando eu estou aqui diante dessa câmera falando para você e você está aqui me ouvindo, eu sei que uma chavinha ou outra vai mudar na tua cabeça. E esse é o meu propósito. Eu consegui alinhar o meu propósito de vida a todas as áreas da minha vida. Não são todas as pessoas que conseguem isso. E isso é um diferencial, porque você já acorda com tarefas para cumprir, mas você acorda feliz. Você acorda feliz porque você encontra um sentido na tua vida. E eu consegui unir as áreas da minha vida, a minha área espiritual, minha área de relacionamentos, a minha área profissional, eu consegui relacionar, porque eu trabalho com o quê? Com desenvolvimento humano. Eu ajudo você aqui nesse seu processo de transição de carreira. E quando a gente fala de carreira, não é só vida profissional. Por trás da vida profissional existe um bastidor que está ali representado por você. Então, a gente mexe em todas essas áreas, alinha todas essas áreas. Então, não tem como eu falar de vida profissional sem não alinhar a vida pessoal. Então, a gente faz um trabalho de forma o quê? Sistêmica. Sistêmica. E como trabalhar de forma sistêmica com uma pessoa? Abordando cada área, alinhando aquela área com a área principal. É a transição de carreira? Vamos alinhar a sua intelectualidade com a sua vida profissional, o seu lazer com a sua vida profissional, os seus relacionamentos
com a sua comunicação profissional, porque muitas pessoas hoje, elas têm problema de relacionamento no trabalho, porque, na verdade, elas já vêm com problema de se relacionar de forma pessoal. Ela tem dificuldade na comunicação dela. E aí ela simplesmente só replicou para o trabalho. E aí, quando não tem como você falar de vida profissional sem não você ajustar o que precisa ser ajustado. Então, quando a gente fala de definir um nicho, tá? Vou dar até um exemplo aqui para vocês, né? Uma coisa é você falar, eu quero trabalhar com moda, tá? Outra coisa é você falar assim, eu quero trabalhar com moda casual para mulheres jovens. É uma outra coisa. Então, definir um nicho não é simples. Eu fiquei muito tempo trabalhando com transição de carreira para empreendedores, para pessoas de CLT, tal, e atendendo também pessoas que queriam desenvolver os seus projetos pessoais. E eu, dentro de tudo isso, eu defini com que eu gostaria mesmo de trabalhar. Então, hoje eu me defino como mentora de carreira, porque eu ajudo mulheres exatamente nessa faixa etária de 40 anos ou mais. Não é que a de 35 não vai vir, pode vir também. Tem homens que eu atendo que também querem fazer a transição de carreira, mas a grande maioria mulheres. Por quê? Porque eu passei por isso aos 40 anos de idade. Eu passei pela transição, eu sei exatamente o caminho para ajudar você. Então, eu sei exatamente as suas dores. Aquilo que você está vivendo hoje, eu sei exatamente as suas dores, os seus desafios que você tem. Então, por isso a comunicação, ela se torna muito mais alinhada. Porque a gente está falando de uma coisa aqui que você está conseguindo se identificar, certo? Então, a importância de você saber definir o nicho não é fácil. Porém, num processo de transição de carreira, quando você quer empreender, existem ferramentas para isso, que vai facilitar a tua vida, certo? Então, isso eu trouxe aqui como um exemplo simples, né? E aí você pode utilizar isso para o seu dia a dia também. Um outro desafio é você não ter uma reserva financeira. Você quer empreender, você se encontra exatamente com dificuldades financeiras. É um desafio? É. Mas existe saída, sim. Existem meios que você possa levantar recursos e você desenvolver aquilo que você quer. Claro que você vai gastar mais energia, vai ter que dedicar mais tempo, mas se aquilo está no seu DNA, na sua essência, você vai fazer. Porque é preciso buscar o quê? Buscar a motivação. Aquilo que de fato traz a motivação para você empreender. Tem pessoas que querem empreender apenas pelo dinheiro. E eu aconselho que não faça isso. Porque vai chegar um momento que isso já não vai fazer mais sentido para você. Você precisa encontrar a real motivação pelo qual você quer empreender. E uma das coisas que eu falo, você tem que entender que você é uma solucionadora de problemas. Você, a partir de hoje, você quer fazer uma transição de carreira? Faça, mas encontre o propósito pelo qual você quer ir para esse outro local. Então, entenda que você pode solucionar o problema de uma pessoa. E nada melhor do que você falar de algo, fazer algo, atingir algo quando você realmente tem o conhecimento de causa sobre aquilo ali. Fica muito mais fácil, certo? Então é isso. Outro desafio, né? Dificuldades de captar clientes, como fazer a minha roda do meu negócio girar. Tem pessoas que têm muita dificuldade. Mas por quê?
porque não tem a base da venda, não sabe como fazer o trabalho, não entende do bastidor do digital que você pode utilizar. Isso eu não tenho aqui vivência de muito tempo. Eu vim para o digital agora em 2020. Então foi assim, eu posso dizer para vocês que eu já empreendia desde 2012, quando eu larguei a CLT, desde 2012. Porém, eu ficava no offline. Eu trabalho muito voltado com indicações e era no offline. E a pandemia veio e me jogou aqui no digital. Eu não conhecia nada. Eu tinha medo dessa câmera que está aqui. Vocês têm noção disso? Eu tinha pavor dessa câmera. O dia que eu fui fazer a primeira live minha, vocês não têm noção. Eu toda dura, toda esticada aqui, sem conseguir direito me mover. E ainda, às vezes, dá dor de barriga para sentar aqui. É natural, mas a gente vai vencendo aos poucos. Eu fui conhecer esse universo, o que está por trás, quando uma pessoa ela está ali no Instagram, as ferramentas que ela tem, que ela pode impulsionar o seu trabalho. Então, eu estou assim, confesso para vocês, eu estou fazendo um pós-doutorado aqui no digital, do tanto que eu já aprendi aqui dentro, em apenas 2 anos. Mas uma coisa eu tenho de bom, que eu me lanço mesmo. Chegou o desafio, eu posso até ter medo, mas eu vou a caminho. Eu não paro. Ainda com medo. Então, eu digo para você, não pare. Tá com medo? Continua caminhando. Porque o medo vai embora. A hora que você começa a perceber que a engrenagem está funcionando e ela vai aos poucos, e eu costumo dizer, né, que você vai da incompetência inconsciente para a competência inconsciente. Ou seja, o que é isso? É a aprendizagem sua. Ela precisa passar por esse estágio. Existe um estágio de você não saber nem que você não sabia, né? Foi o meu caso. Eu não sabia do que existia aqui por trás do digital, não tinha ideia. E eu fui aos poucos, passei pela aprendizagem consciente e hoje eu estou indo para a aprendizagem inconsciente. Já estou fazendo meio que já algumas coisas no automático. Tô na maestria? Claro que não, mas eu estou caminhando. Então, captar clientes, existe técnicas, existe ferramentas para isso. Então, é preciso você estudar. Não tem como, os desafios vêm. Ou você vai ter que desenvolver uma habilidade, ou você vai ter que buscar um conhecimento técnico para isso, ou você vai ter que agir mesmo, literalmente, ainda que você não saiba. Você vai ter que botar a mão na massa e começar ali. Então, por isso a importância de você olhar para o desafio como apenas um degrau que você está colocando o seu pé. O desafio, ele não veio para te destruir. Ele não veio para te matar. Ele veio para te valorizar, para que você cresça, para que você consiga ficar mais forte. Esse é o objetivo do desafio. Quando você enfrenta um desafio, é para te fortalecer e não para te destruir. Então, a gente começa a olhar o quê? O desafio como algo pequeno. O desafio como algo pequeno. Então, isso é interessante, porque às vezes o desafio para você, onde você bota o seu foco, aquilo cresce e expande de uma forma sobrenatural. Mas quando você olha o desafio como um degrau, como um dos passos para você avançar, você diminui o desafio. E aí você começa a observar que você tem a capacidade, que você tem os recursos dentro de você. Um outro desafio é a falta de experiência. É natural você não ter experiência. Mas não é porque você não tem experiência que você não pode empreender, que você não pode iniciar, você entender o processo do empreendedorismo, de você buscar e pesquisar o nicho que você quer atuar. Então, é possível. Então, cada coisa no seu tempo. Então, não precisa ter medo de empreender,
tá? Então, como é que a gente organiza tudo isso, né? A gente já identificou os desafios, agora eu preciso dar algumas dicas para vocês de como você vai vencer esse desafio. Então, não existe mágica, existe técnicas, existe conhecimentos que precisam ser desvendados para você poder, de fato, você avançar. Então, como você vai organizar seu pensamento, suas ideias para você avançar? Mulher aí que quer empreender e está se sentindo assim meio que acuada diante dos desafios. O que você vai fazer? Primeiro ponto, você vai descobrir o seu propósito. Em qualquer coisa que você faça, você quer empreender na sua carreira, seja de funcionária pública, seja de CLT no mundo privado, seja empreendendo como autônoma, como influenciadora digital, criadora de conteúdo, eu não sei como você quer empreender, mas é importante que você coloque um propósito naquilo que você está fazendo. Encontre o seu propósito. O seu propósito, ele vai te sustentar para você empreender, para você trabalhar, para você fazer a tua transição de carreira, porque o propósito. Elinês, por que você está falando de propósito? É até clichê, porque hoje se fala de propósito. Tá, o propósito é o quê? É a sua razão de viver. Pelo qual motivo você está ali fazendo aquilo? Qual é a causa que te leva a você fazer aquilo ali? É preciso você encontrar um propósito. E o propósito, ele alinha a sua identidade pessoal, a sua identidade profissional. Isso tudo que eu estou falando com vocês, eu falo isso dentro da mentoria. E lá a gente destrincha isso tudo, entendeu? Então, assim, descubra primeiramente o seu propósito. Se quer empreender, então escolha algo que te faz feliz. Sabe quando a tua veia pulsa por algo que você quer? Você está no centro da sua potencialidade. O que é isso? É você estar no centro da sua potencialidade, dos seus pontos fortes. Você vai atrair todos os seus talentos, todas as suas forças pessoais, você vai estar na totalidade da sua potencialidade. Então, é sobre isso que eu estou falando. Propósito leva você a um legado. O propósito leva você a trabalhar, ainda que na adversidade. Você tem prazer de fazer o que você faz. Então, quando eu estou aqui com você, é além do que simplesmente uma transição de carreira. É além. Existe uma causa por trás disso. Existe um motivo maior que leva eu a trabalhar a transição de carreira. Então, você não está enxergando o bastidor que eu estou olhando, que eu estou vendo além disso aqui. Então, é por isso que eu falo para você. Primeira coisa, quer vencer os desafios? Encontra o seu propósito. Quer empreender de verdade? Encontre um propósito. Seja uma solucionadora de problemas das outras pessoas. Porque não é sobre você, é sobre o outro. É sobre o sistema em si de pessoas, certo? Então, quando você encontra o seu propósito, você se torna satisfeito naquilo que você faz. Eu acordo todos os dias. Tenho desafios? Sim. Tenho lutas? Sim. Mas eu sei pelo qual motivo eu estou aqui. É maior do que simplesmente a sua transição de carreira. É uma transformação. É diferente. Então, envolve vários aspectos, várias questões, vários fatores. E isso precisa estar muito bem definido. E as pessoas não sabem como encontrar o propósito. Existe um caminho? Existe. Tudo eu falo. Sempre tem uma técnica. Sempre tem um método. Sempre. E quando você desvenda isso, você consegue encontrar o seu propósito. Tá? Segundo, faça um alinhamento entre os seus objetivos pessoais e profissionais. Não tem como você fazer uma transição de carreira
ou seja, você quer empreender e você não fazer um alinhamento das áreas da sua vida. Todas as suas áreas precisam ser alinhadas. Quer fazer uma transição de carreira, quer empreender ou quer ser uma funcionária pública, não importa, faça um alinhamento das áreas da sua vida com a sua vida profissional. E aí sim, você vai começar a perceber, nossa, está fazendo todo sentido para mim. Você vai baixar aquela carga de energia negativa, de medo, de insegurança, vai baixar. Você vai conseguir resgatar a sua essência, você vai para o centro da sua potencialidade, certo? Então, fazer o alinhamento é uma dica poderosa, tá? Quando tá lá, quando a gente diz ali em cima, né, que eu falei assim, largar a CLT ou, ou permanecer? Qual é o meu conselho? Não largue o seu trabalho de forma imediata. No início, que você está desejando empreender, vai estudar, vai pesquisar o mercado, vai definir o seu nicho, vai entender as estratégias, vai conhecer todo o mercado que está por trás do seu nicho, tá? Entra em cursos, monta um plano piloto para você testar esse plano piloto, e aí você vai poder mensurar, você pode escrever todo o seu projeto, para você, quando for empreender, você tá com os recursos necessários, você consegue montar um portfólio desse seu projeto, né? Vamos dizer assim, é um teste, é um plano piloto dele. E você vai, nesse meio tempo, você vai se fortalecendo. Não vá com a cara e com a coragem, sem conhecimento, não. Tira primeiro o tempo, estuda, sabe, o mercado, vê as possibilidades. Dentro de um nicho, tem nicho, subnicho, subnicho. Então, fica muito mais fácil quando você está segura diante daquilo que você quer. E as coisas vão se tornando como? Claras para você, de uma maneira que você não vai, assim, ter dúvida que você vai estar no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa e com as pessoas certas. Eu tenho essa certeza dentro de mim. Igual 2 e 2 são 4, tá? Eu estou aqui dizendo para vocês. Eu sou a pessoa que me sinto assim, a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, né? Então, eu digo para vocês com propriedade. Por quê? Porque eu tracei a rota, o caminho, eu sei exatamente cada situação. Tudo que não era para ser feito, eu fiz. Então, eu posso me assemelhar com Thomas Edison, que tentou 1000 vezes fazer uma lâmpada e ele encontrou 1000 maneiras de não fazer a lâmpada. E ele não usou o erro como uma forma dele estagnar. Pelo contrário, ele usou o erro para ele continuar caminhando e ali ele encontrou a solução. Ele encontrou 1000 vezes ele fez a forma para acertar na lâmpada. E aí eu digo para vocês, dentro da transição de carreira, eu cometi vários erros. Você tiver a oportunidade de ir me acompanhando aqui nos meus vídeos, você vai ver, né, o que eu deixei de fazer. Por quê? Eu tenho um perfil comportamental e esse meu perfil, ele me leva muito a ser impetuosa, a fazer acontecer. E eu precisei aprender e modelar isso. Então, quantas vezes eu tomei decisões sem pensar, sem colocar uma análise crítica, baseada na emoção. E isso é a pior coisa que a gente pode fazer. Um dos piores erros que a gente comete é você estar no olho do furacão das suas emoções e você tomar uma decisão impensada. E eu fiz isso várias vezes. E eu precisei aprender como não tomar uma decisão pautada apenas nas emoções. Eu fazia vendas, eu trabalhei, vocês devem saber, se não sabem, eu vou falar, eu trabalhei na Enciclopédia Barça, eu vendia
obras de referência, né? Vamos dizer, enciclopédia. Você imagina você vender um produto para quem não sonha e nem pensa em comprar. Ninguém acorda querendo comprar uma enciclopédia. E aí a gente aprende a vender sobre a emoção. Então, eu vivi muitas vezes sobre a emoção. E eu não apenas eu vendia na emoção, como eu também comprava na emoção. E aí você passa a tomar muitas decisões pela emoção e você acaba se perdendo. E eu errei mesmo, eu confesso para vocês. Então, eu estou aqui para quê? Para encurtar o teu caminho. Aquilo que eu errei, que eu testei de diversas maneiras, eu tenho hoje na minha mochila como uma bandeja te dizendo, olha, essa peça aqui, ela pode te dar nessa e nessa forma. Você pode ter esse e esse resultado. Porque se é uma pessoa, você quer conhecer uma pessoa que já testou de várias possibilidades, sou eu. Então, se tem um caminho, eu já testei ele de várias formas. Então, eu sei o que dá certo, o que não dá. Pode ser também que tenha algo novo e que eu não saiba. E aí eu estou disposta a aprender. Hoje mesmo, né, uma das minhas. Foi até legal essa situação eu trazer aqui para vocês. Uma das minhas mentoradas, né, me ligou, Elinês, preciso falar com você urgente. Fala, o que aconteceu? Eu estou nesse local de trabalho, eu não aguento mais, eu quero sair, tal. Mas ela falou assim, tudo que você falou comigo na sessão passada, eu só lembrei de você, porque eles tentaram me engolir hoje, literalmente, porque eles têm um perfil dominante, a fala deles, ela bufava, aquela coisa toda, tal, de raiva na hora que eu fui falar, tal, tal, tal. Por que isso, gente? A experiência. A experiência. Eu estudo sobre os comportamentos. Até quando você sobe uma sobrancelha, eu sei por que você está subindo aquela sobrancelha. Então, não tem mágica, é técnica, é estudo. E isso eu venho estudando desde 2007, aproximadamente. Eu venho me debruçando no comportamento humano, estudando sobre o comportamento. Então, você acaba acertando nas possibilidades, porque você vai trazendo para a vivência, para o dia a dia. E é assim que acontece. Então, quando eu falo aqui para você, não largue o seu trabalho, está na dúvida, quero largar. Calma, não é assim. Sai do nível da emoção, do estado emocional, entra para o racional, para o analítico e começa a pensar o que você ganha, o que você perde. Existem ferramentas para isso, de perdas e ganhos, de ganhos, perdas e ganhos, e você pode literalmente tomar uma decisão assertiva diante da sua transição de carreira, tá bom? Por isso que eu falo, o meu método, ele ajuda você a fazer uma transição de forma segura e planejada. Então, você não vai fazer uma transição de forma veloz, de forma rápida, vai fazer dentro do tempo certo, na hora certa e de maneira planejada e consciente de cada ação que você vai tomar, tá bom? Então, não largue o seu trabalho de forma imediata. É possível começar fazendo as duas coisas juntas? É possível, sim. Então, não abra mão disso, tá? Não abra mão. Outro ponto, outra dica que eu deixo aqui para você: se organize financeiramente. Sabe, você quer empreender? Você precisa ter uma reserva de pelo menos 1 ano, 2 anos, para você ir empreender diante daquilo que você quer. Se caso tudo der errado, você tem uma reserva para você se manter. Então, não tome decisões assim, estou com pouco dinheiro, você precisa montar um plano de ação para esse dinheiro que você tem. E as coisas vão ficar muito mais fácil para você. Uma outra dica, gerencie tarefas, coloque em ordem de prioridade. Tem pessoas que gerencia, não sabe nem gerenciar. Aí, eu estou fazendo a gestão do meu tempo. Gestão de tempo, não. Gestão de tempo não, é gestão de tarefas, tá? Você tem as suas tarefas diárias. Aqui, ó, tudo que eu tenho aqui para fazer. Estão vendo aqui?
Esse quadro aqui estava cheinho ontem. Já desvaziei porque foram as coisas que eu fui realizando. Então, amanhã, daqui a pouco, eu estou com a minha agenda aqui, que eu vou pegar e vou passar todas as tarefas para cá. Sabe qual é o nome disso aqui? Kanban. Kanban é uma ferramenta que você utiliza para você ver as tarefas que você tem para fazer, as que estão bloqueadas e as que estão feitas. Então, existe ferramentas para você trabalhar. Então, é preciso você colocar ordem de prioridade. Ordem do que é urgente, do que é importante, do que é circunstancial e do que está interrompendo a sua vida. Então, você precisa definir isso, tá? Isso é muito importante. Planejamento e organização é uma outra dica. Um plano financeiro, um plano de marketing. Quer empreender? Montar um plano de marketing. Organização das demandas do trabalho, considerando prazos e prioridades. Tudo isso a gente trabalha dentro da mentoria, tá bom? O que mais? Planejamento de execução de tarefas. Você tem que ter um plano para as tarefas. Quando a gente fala de tarefa, a gente tem lá uma tarefa. Aquela tarefa, ela se subdivide em várias tarefas. Então, quando você destrincha as tarefas, fica mais fácil de você avançar, tá bom? Então, plano de atendimento e captação de clientes. Então, se você não sabe como montar um plano de atendimento e captação, é preciso, existe técnica para isso. Posicionamento e network. Você não tem como sobreviver se você não tem network. Chegou um momento da minha vida que eu precisei romper a bolha. E eu falava, eu preciso sair dessa bolha e avançar. Porque essa bolha de pessoas aqui que eu estou convivendo hoje, ela não me permite avançar. Então, é necessário que você aprenda como se posicionar com o seu network. E, por fim, gente, paciência e foco, tá? Eu sempre digo, foco é força. Quando você bota o foco, aquilo se expande. Botou o foco no problema, ele vai se expandir. Botou o foco na solução, vai se expandir. Coloca o foco no seu projeto de empreender e observa cada detalhe. Uma das habilidades que você vai desenvolver muito forte dentro das mentorias, dentro da minha mentoria, dentro do meu método, é a visão sistêmica. Você fica com uma visão de lince, olhando cada canto de cada coisa, porque você vai aprender a fazer isso. Então, a paciência, porque tudo tem um tempo, tudo tem um processo, e não dá para você atropelar as tarefas. Tenha paciência, obedeça o tempo necessário. Eu não cheguei aqui e sentei na janela. Eu estou desde 2009 buscando, estudando, aperfeiçoando, certo? Quer ver uma coisa? Eu não tinha a habilidade de ouvir. Eu não tinha escutativa. Eu precisei, ao longo desses anos, desenvolver a escutativa, escutar com atenção, escutar além do que você está falando, além da fala, além da escrita. Você escuta pensamento, você escuta o olhar, você escuta. Então, a escutativa é uma das habilidades que você precisa para você avançar nos seus relacionamentos. E o network, ele é relacionamento. Empreender é relacionamento. Então, é necessário você ouvir além daquilo que o teu cliente está dizendo para você. Procure sempre ser bem focada no que realmente importa, sabe? Não se deixe levar pelas tendências superficiais, pelas dicas que não se encaixam com você. Você é um ser único, que tem identidade própria. E o que você vai fazer, seja empreendendo ou dentro do mercado tradicional de trabalho, que é a CLT, você tem uma maneira ímpar de ser. Então, as coisas precisam se encaixar e fazer sentido para você. Se não faz sentido, não é para você ir. Você precisa aguçar a tua sensibilidade e perceber se aquilo que você está fazendo está totalmente congruente com você.
Porque se não tiver congruente, não vai fazer sentido, você não vai sustentar isso. Então, por isso a importância de você trabalhar de forma sistêmica. Quando você busca o teu propósito, você alinha tudo isso. Você alinha valores, você alinha suas crenças, você alinha seu potencial, seus talentos, suas habilidades, seu conhecimento, suas atitudes. Você faz um alinhamento sistêmico de tudo isso.